Sou Pataxó, sou Xavante Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá, sou Pandacaru, Carijó, Tupinagé, sou Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Eu atraquei num porto muito seguro, céu azul, paz, ar puro, botei as pernas pro ar. Logo sonhei que estava no paraíso, onde nem era preciso dormir para sonhar. Mas de repente me acordei com a surpresa. Uma esquadra portuguesa veio na praia atracar. Da grande nau, um branco de barba escura, vestindo uma armadura, me apontou para me pegar. E assustado, dei um pulo lá da rede. Pressenti a fome, a sede. Eu pensei, vão me acabar. Levantei-me de borduna já na mão. Aí senti no coração, o Brasil vai começar. Olá, meu nome é Monique, sou mediadora de História do Pré-Vestibular Social da Fundação CCR. E hoje estamos aqui para conversar sobre a conquista e a colonização das Américas, aspectos gerais. Nosso objetivo nessa aula, então, é falar um pouco sobre os primeiros contatos entre europeus e os povos que serão chamados de povos da América. Falar um pouco também sobre o processo da conquista e o que explicaria o massacre ocorrido entre as populações nativas. Também falaremos sobre o processo de resistência à conquista por parte dos povos originários e, por fim, os aspectos gerais do que nós chamamos de colonização. No vídeo anterior, vocês estudaram sobre as novas relações entre europeus, africanos e asiáticos no processo que ficou conhecido como expansão marítima ou grandes navegações. Também estudaram que nesse processo de expansão nós tivemos a chegada dos navegadores espanhóis e portugueses à América no final do século XV, alcançando o território americano, buscando encontrar nesse continente metais preciosos e produtos de valor na Europa. Consideramos inadequado utilizar o termo descobrimento para se referir a esse processo, utilizando de forma mais adequada os termos encontro ou invasão. As expedições oficiais à América começam a partir de 1492, com a chegada de Colombo à ilha de Guanahani, nas Antilhas. Colombo ignorou a denominação nativa e passa a chamar a ilha de San Salvador. Assim como aconteceu com a ilha de Guanahani, a chamada América e o Brasil são termos inventados pelos europeus. Na verdade, não existia o conceito de América como um continente único, nem muito menos o conceito de Brasil como um país, como nós conhecemos. Esse ato foi repetido inúmeras vezes por todas as regiões da América, com os invasores renomeando os territórios a despeito de como eram chamados pelos moradores locais. A data de chegada de Colombo, em 12 de outubro de 1492, à região das Antilhas, é também a data de início da resistência dos povos nativos à cobiça e à violência dos europeus. Os países europeus passavam por um processo de mercantilização, iniciado ainda na Baixa Idade Média, e acentuado pela concentração de poderes reais, visto que esses, os reis, lucravam muito com os impostos pagos nas transações comerciais. Além disso, as coroas necessitavam de metais preciosos para encher os cofres reais e produzir moedas. Já nas primeiras viagens, no final do século XV e início do século XVI, percebeu-se o potencial econômico dessas regiões. Na região da América Espanhola, a grande quantidade de metais preciosos e as riquezas naturais de alto valor mercantil aceleraram o processo de controle do território e domínio dos povos nativos. Os primeiros contatos entre os europeus e os indígenas foram de estranhamento de ambas as partes.
De um lado, os espanhóis encontraram na América uma diversidade de povos com características bem distintas das europeias. Encontraram complexas e diversificadas sociedades quanto à sua organização política, social, econômica e cultural. Os valores que cultivavam, o seu modo de viver, era completamente diferente daqueles que os europeus estavam acostumados. A chegada dos europeus à América é a época do Renascimento europeu. As coisas não estão separadas, elas estão relacionadas. A forma como os europeus lidaram com os povos ameríndios está muito relacionada com a forma como eles próprios se viam. O modelo de homem criado por Deus para ter domínio sobre a natureza e o mundo é o modelo do homem europeu. Tudo que foge desse modelo é desprezado e, em certa medida, desumanizado. Já os povos nativos perceberam nos europeus, com suas fisionomias, roupas, armas, embarcações e até mesmo os animais que eles traziam consigo, um cenário que eles nunca tinham visto antes, completamente novo, completamente diferente. Mas isso não foi motivo para que eles repelissem os europeus. Acostumados com a diversidade, os europeus foram bem recebidos. Isso está nos relatos dos próprios europeus, que indicam que, de uma maneira geral, houve até mesmo troca de presentes e os povos nativos auxiliaram os europeus naquilo que eles necessitavam. Quando os brancos chegaram, eles foram admitidos como mais um na diferença. E se os brancos tivessem educação, eles podiam ter continuado vivendo aqui no meio daqueles povos e produzido outro tipo de experiência. Quando os europeus chegaram aqui, eles podiam ter todos morridos de inanição, escorbuto ou qualquer uma outra pereba nesse litoral, se essa gente não tivesse recolhido eles, ensinado eles a andar aqui e dado comida para eles, porque os caras não sabiam nem pegar um caju. Nesse trecho de um relato maia, podemos perceber como os povos nativos perceberam os europeus. Os senhores os tomaram por deuses. Houve então aqueles que acreditaram que os europeus fossem deuses que haviam retornado à terra, mas logo perceberam seu equívoco, ao compreender que o que motivava esses homens, esses viajantes, era unicamente a cobiça. E isso não era esperado dos seus deuses. A crueldade extrema, a violência desmedida e o desprezo pelo outro era o que os caracterizava. Para os europeus, o êxito que pretendia estava exatamente subordinado à capacidade de explorar o máximo possível e acumular riquezas. Para fazer isso, precisavam controlar também os povos que aqui viviam. Chamamos de conquista o processo inicial de dominação de territórios dos povos nativos da América no século XVI. Mas esse processo vai se prolongar ao longo do século seguinte, a partir da interiorização e da disputa além das terras inicialmente ocupadas. A conquista das terras da América foi feita de forma violenta, com extermínio de grupos inteiros de povos nativos, desestruturação de sociedades, imposição da cultura europeia e da cristianização. Leiamos um trecho do poema de Pablo Neruda. A cruz, a espada e a fome iam dizimando a família selvagem. Pavor, pavor de um golpe de ferraduras, batido de uma folha, vento, dor e chuva. Nós vamos tratar aqui de 4 elementos essenciais no processo de conquista da América. Pablo Neruda nos traz 3 desses elementos, começando pela cruz, que designa o papel da religião. A cristianização forçada dos povos nativos, que eram obrigados a abandonar seus ritos, suas crenças, que eram muitas vezes a base política, econômica e social de suas sociedades. Nesse sentido, foi usado em várias regiões o conceito de guerra justa. Aqueles que não aceitavam a conversão eram mortos ou escravizados violentamente. É fato que a igreja estava interessada em conquistar novos fiéis,
inclusive dentre os grupos humanos que aqui viviam, e por isso buscou, em muitos casos, proteger os nativos da violência e dos assassinatos através de petições às coroas europeias que levavam a discussões teológicas e morais na tentativa de justificar se esses seres humanos que habitavam a América teriam uma alma que pudesse ser salva. A espada relaciona-se à guerra travada contra os povos originários. A desproporção dos instrumentos de luta foi, sem dúvida, um fator de grande importância. Não há dúvida disso. Mas as armas de fogo e a espada, desconhecidas dos nativos da América, o uso de animais como o cavalo e o cachorro usados no campo de batalha, não representavam superioridade bélica em si, visto que os europeus vinham em um número muito inferior aos povos que aqui viviam. Esses povos também hábeis em guerras e melhores conhecedores do território. Então, o que explica que os europeus tenham massacrado muitos desses povos? Lembremos que a guerra fazia parte da organização dos povos que viviam aqui na América. Eram sociedades guerreiras e, para aumentar o número de homens do seu lado, os europeus aproveitaram e exploraram as rivalidades já existentes entre os povos nativos. Usaram esses grupos uns contra os outros com o objetivo de dominar os mais fortes e também conquistar escravos para os primeiros assentamentos. A violência dos europeus foi generalizada e de uma crueldade que assustava até mesmo os missionários que os acompanhavam. A fome está profundamente relacionada à alteração nos modos de vida produtiva e ritmos de trabalho dos povos. Basicamente, como já foi dito, sociedades inteiras foram destruídas. Os sobreviventes ou fugiram para outras regiões, sobretudo no interior, perdendo suas terras originais, ou foram submetidos a trabalhos forçados na mineração ou nas atividades agrícolas dos conquistadores. Além disso, a desestruturação da vida cultural e moral dessas pessoas, a perda de companheiros e familiares, levou muitos ao suicídio, ao aborto e à melancolia. E por fim, talvez o mais mortal de todos esses pontos, que não é citado por Neruda no seu poema, seja o impacto relacionado aos vírus e bactérias que os europeus trouxeram consigo. Doenças como a influenza, a difteria, o sarampo e principalmente a varíola foram responsáveis por inúmeras perdas humanas. Isolados biologicamente há milhares de anos, os povos americanos não tinham resistência às bactérias e vírus do Velho Mundo, e os europeus souberam usar essa fragilidade biológica. Vamos citar 2 exemplos. O primeiro deles trata da conquista do Império Inca pelos espanhóis, uma das narrativas mais dramáticas a respeito do assunto. Dividido por uma guerra civil pela disputa do trono e assolado pela varíola, o Império Inca encontrava-se enfraquecido quando da chegada de Francisco Pizarro em 1532, acompanhado por apenas 168 homens e 62 cavalos. Pizarro soube aproveitar-se do enfraquecimento da população e da divisão do império para conquistar os territórios dos Andes em nome da coroa espanhola. Um outro exemplo aconteceu no Brasil por volta da década de 1560, quando cerca de 30 mil indígenas tupinambás sucumbiram à varíola na região do litoral brasileiro, principalmente na região do Recôncavo Baiano. Mais ao sul, na região do Rio de Janeiro, portugueses espalhavam, próximas às regiões onde viviam os agrupamentos nativos, roupas de pessoas infectadas com a varíola propositalmente, para que esses nativos também fossem infectados e morressem. O impacto das doenças, da guerra e da fuga dos nativos levaram regiões inteiras ao despovoamento. E entre os nativos alastrou-se ainda mais a fome e o empobrecimento, além de ter facilitado o apresamento e escravização de grupos enfraquecidos sem capacidade de resistência. Calcula-se que nos primeiros 100 anos de presença europeia na América, cerca de 2/3 da população que aqui vivia tenha sido exterminada, vítima das guerras, da violência e dos trabalhos forçados, além das epidemias. Mas veja bem, os povos nativos não aceitaram pacificamente esse processo. Eles resistiram e lutaram. Ainda lutam.
Os araucanos, por exemplo, assim como muitos povos do norte da América, aprenderam a usar arma de fogo e montar a cavalo, apropriando-se das armas do próprio dominador. Algumas guerrilhas nas terras do Brasil, como essa mostrada no quadro de Rugendas do século XIX, levaram muitos colonos a pensar em abandonar as terras, vista a ferocidade com que os povos defendiam as mesmas. A resistência nem sempre foi com a força das armas, mas uma resistência cultural, uma resistência ao cristianismo e à imposição da língua e do modo de viver europeu. Então, seja através da resistência armada ou cultural, individual ou coletiva, o fato é que os povos da América não desistiram, foram e ainda são agentes da defesa de suas vidas e de suas culturas. As relações entre os povos europeus e os ameríndios variou ao longo do tempo e foi assumindo novas formas, desde a cooperação e influência mútua na linguagem, na alimentação, nos hábitos e conhecimentos de mundo, intercalando-se com a violência e os conflitos constantes. Eu trouxe para vocês uma questão da FUVEST para que a gente possa conversar sobre ela. A questão traz 2 textos. No primeiro trecho, Frei Bartolomé de Las Casas nos diz que podemos dar conta boa e certa que em 40 anos, pela tirania e ações diabólicas dos espanhóis, morreram injustamente mais de 12 milhões de pessoas. Depois, Pablo Neruda nos diz no poema já conhecido por nós nessa aula: a espada, a cruz e a fome iam dizimando a família selvagem. As 2 frases lidas colocam como causa da dizimação das populações indígenas a ação violenta dos espanhóis durante a conquista da América. Pesquisas históricas recentes apontam outra causa além da já indicada, que foi: letra A incapacidade das populações indígenas em se adaptarem aos padrões culturais do colonizador. Letra B, o conflito entre populações indígenas rivais estimulado pelos colonizadores. Letra C, a passividade completa das populações indígenas decorrente de suas crenças religiosas. Letra D, a ausência de técnicas agrícolas por parte das populações indígenas diante de novos problemas ambientais. E letra E, a série de doenças trazidas pelos espanhóis, como a varíola, o tifo e a gripe, para as quais as populações indígenas não possuíam anticorpos. Para o vídeo um pouquinho, responde a questão e volta para a gente poder ver qual é a resposta correta e por que as outras respostas estão incorretas. As opções dessa questão estão repletas de ideias equivocadas e preconceituosas em relação aos povos da América. A letra A está errada. A opção destaca a incapacidade dos povos nativos se adaptarem aos padrões culturais do colonizador. Como vimos na aula, muitos nativos resistiram à cultura europeia em favor da preservação de sua própria cultura e de seu modo de viver. Houve aqueles que se converteram ao cristianismo, adotaram práticas europeias e que assimilaram parte da cultura europeia, miscigenando-a com sua própria cultura. Esse fator não está relacionado à maior parte das mortes dos povos nativos. Letra B também está errada. Embora, de fato, o conflito entre as populações nativas tenha sido utilizado pelos europeus e aproveitado na conquista de algumas populações ameríndias, como dos Azteca ou Mexica, esse fator não foi o que está relacionado à maior parte das mortes dos povos nativos. A letra C também está errada. Mais uma vez, destacamos que os povos nativos não foram passivos no processo de conquista. Ainda que alguns povos tenham associado os europeus aos deuses, esse equívoco foi muito rapidamente desfeito perante a crueldade dos invasores. A letra D também está errada. Os povos nativos tinham técnicas bastante elaboradas para o cultivo das plantas, inclusive muitas delas desconhecidas pelo invasor e que vieram a ser incorporadas em suas dietas, como frutas, grãos, tubérculos e raízes que só existiam na América. Um bom exemplo é a batata. Por fim, a letra E é a opção que está correta. A chegada dos europeus ao continente americano trouxe um fator biológico que foi mortal aos indígenas: as doenças contagiosas.
Os historiadores estimam que cerca de 3/4 da população nativa tenha perecido vítima de doenças contagiosas. A varíola foi a pior delas e castigou os astecas durante as lutas contra os espanhóis. Atribui-se a isso a falta de imunidade dos nativos, pois essas doenças não existiam no continente americano até a chegada europeia. No estado do território, inicia-se a colonização propriamente dita. Nas próximas semanas, vocês terão aulas específicas sobre o processo colonial em cada uma das regiões da América, conforme a metrópole, ou seja, América espanhola, inglesa, francesa e portuguesa. A colonização é um processo de ocupação do território e também do desenvolvimento de atividades econômicas para a manutenção dos grupos que ocupam a região e também para enriquecimento da metrópole. Como já foi dito, na região da América Espanhola, esse processo foi acelerado e ainda no século XV já se fundaram núcleos de ocupação com intensa atividade mineradora e, quando os metais foram escasseando, atividades agrícolas, com o uso da mão de obra escrava nativa. Quando essa também escasseava, a importação de africanos escravizados. Ressaltamos que a utilização de africanos escravizados nunca foi uma substituição da mão de obra indígena, mas uma adição da força de trabalho, onde a presença humana nativa tinha praticamente sido destruída. Além disso, em muitos momentos, a força de trabalho africana foi utilizada devido aos seus conhecimentos, as técnicas na mineração e na produção, por exemplo, da cana-de-açúcar. No século XVI, foram fundados núcleos de povoamento na América e estimulou-se o desenvolvimento de atividades econômicas por toda a região. Essas atividades vão se diferenciar de acordo com os recursos naturais e até mesmo com o povoamento, o número de habitantes dessas regiões. Dessas características, também vai variar a forma de trabalho compulsório adotada nessas regiões. Na América Ibérica, Espanhola e Portuguesa, organizou-se um projeto colonial com estrutura administrativa para controlar e fiscalizar as colônias. O objetivo era organizar a exploração das colônias, afirmando a soberania da coroa e o estabelecimento da fé cristã. Veja no mapa a região que corresponde ao domínio espanhol entre o ano de 1492 e o início do século XIX. A América Portuguesa passa a ser realmente ocupada a partir do ano de 1530, quando, ameaçados pelas presenças francesa, inglesa e holandesa no litoral, os portugueses resolveram ocupar o território para protegê-lo de uma possível colonização estrangeira. Veja no mapa. O território português se estenderá entre os anos de 1580 e 1640, após o período de dominação espanhola, com a ampliação dos limites a partir do Tratado de Tordesilhas, e se ampliará ao longo dos anos até o ano de 1822, quando o Brasil se tornar independente. Destacamos também, nesse outro mapa, as colônias inglesas entre os séculos XVII e o século XIX, assim como as colônias francesas entre os séculos XVI e o século XVIII. O processo de interiorização da colonização e ocupação de outras regiões despertou o interesse de fazendeiros, pecuaristas, mineradores e industriais nas terras dos indígenas, o que fez com que a guerra se tornasse uma guerra total no século XVII. Por isso, dizemos que a conquista não terminou no século XVI, mas estendeu-se pelos próximos séculos de colonização. A história da colonização é a história da conquista contínua, da guerra contínua para ocupar o território e dominar os povos, mas também é a história da resistência contínua. A guerra não acabou.